Deus tem uma porta aberta para você. Assim te diz o Senhor: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus tem uma porta aberta para você. A Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 8: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus tem uma porta aberta para você. O que Deus determina, Ele se responsabiliza por cumprir. Deus está fazendo algo novo. A Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo 43 e no versículo 18 e 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo. Deixe Deus ser Deus na sua vida. A porta já está aberta. Pare de olhar as coisas antigas. Pare de olhar as coisas passadas. Não considere as coisas antigas. Pare de olhar para o que já passou. Fixe os seus olhos no agora, porque a porta de Deus já está aberta na sua vida. Deus já está fazendo algo novo. Não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo, já está acontecendo. Abra os seus olhos, peça a Deus graça para abrir os seus olhos espirituais, para você enxergar a porta que Ele já abriu para a sua vida. O novo de Deus chega quando nos desvencilhamos do velho. É preciso largar aquilo que já passou. É preciso tirar os olhos do retrovisor e colocar os olhos no agora. É preciso confiar que Deus já está fazendo, porque Deus, Ele tem uma porta aberta para a sua vida, que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, Deus tem preparado novidade para a sua vida. Deus tem preparado para você aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não penetrou, que não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para a sua vida. Ah, Rafaela, mas no momento que eu estou vivendo, é impossível que algo aconteça. É mesmo? E o que é impossível para Deus? Acaso haveria algo demasiadamente difícil ou impossível para Deus? Eu te digo, não há impossíveis para Deus. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Não queira limitar Deus, as impossibilidades são suas. Não queira limitar o poder de Deus, não existe nada impossível para Deus. Pare de olhar para as suas impossibilidades, pare de olhar para os seus problemas e olhe para o seu Deus. Já foi dito que se colocarmos os olhos, que se colocar os olhos nos problemas, nós vamos perecer. Mas se colocarmos os olhos em Deus, são os problemas que vão subsistir, são os problemas que vão perecer. Se Deus está dizendo para você nesse dia que Ele tem uma porta aberta, creia, confie. Peça a Deus discernimento para entender que porta aberta é essa, porque Deus, Ele já está fazendo algo novo na sua vida. Ao invés de você ficar olhando para o tamanho das impossibilidades, faça como Jó e diga: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Diga como Jó, afirmando que confia em Deus e que tem consciência que Deus tem todo o poder sobre o céu e a terra e que nada, absolutamente nada do que Ele planejou poderá ser frustrado na sua vida. Ah, Rafaela, mas mais um mês começou. Hoje é dia 1º de maio e eu não faço ideia de como vai ser esse mês. Eu não faço ideia do que vai acontecer, de como eu vou fazer para cumprir todos os compromissos. Não espere as coisas acontecerem na sua vida. Seja profeta da sua própria vida. A Bíblia nos diz, no Salmos 23, que o Senhor, Ele é o meu pastor e que nada me faltará.
O Senhor, se Deus é o pastor da sua vida, declare: Senhor, o Senhor é Deus, o meu pastor, e nada me faltará. Declare bênção sobre a sua vida. Declare que começou o melhor mês da sua vida até então. Que maio é mês de bênçãos. Que maio é mês de cura, de mais presença de Deus. Que maio é o mês que você vai buscar mais ao Senhor e que você vai receber mais da presença dele. Que maio é o mês das boas notícias em nome de Jesus. Seja profeta da sua própria vida. Não espere as coisas acontecerem, não. Nós não fomos chamados para sermos passivos diante do que está acontecendo. A igreja do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. O Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você habita em Deus, você pode descansar nele. Lance sobre o Senhor Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Apresente ao Senhor as suas petições. Apresente ao Senhor aquilo que está inquietando o seu coração e creia que Deus tem uma porta aberta para a sua vida. Ah, Rafaela, mas eu estou passando um momento de pressão tão grande que o que eu estou precisando mesmo é de um socorro de Deus. Então, o seu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia nos diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pare de dizer a Deus o tamanho dos seus problemas e diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Diga: enfermidade, situação mal resolvida, isso pode até ser grande para mim, mas isso não é nada para o meu Deus. Se Ele quiser, se aprover a Ele, Ele pode me curar nesse momento. Ele pode prover, Ele pode mudar essa circunstância em frações de segundo, porque Deus é poderoso para fazer. E não há nada que seja impossível para Deus. Tire os olhos do retrovisor, tire os olhos do problema e coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos naquele que foi, que era e que há de vir. E Jesus Cristo de Nazaré, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis. Coloque os seus olhos em Deus, peça a Ele graça e discernimento para que você entenda qual é a porta que já está aberta na sua vida, porque Deus, Ele já está fazendo, já está acontecendo algo novo na sua vida. Se você se aquietar, você verá que a mão de Deus já está agindo. Sabe qual é o problema do ser humano? É que ele fica buscando em coisas, em pessoas, nos recursos, na própria capacidade, a solução para a sua vida. Mas se fizermos a primeira coisa que o ser humano fizer for orar, se apresentar tudo ao Senhor, a Bíblia nos diz que apresentais ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. A questão é que muitas vezes você quer decidir pela sua própria razão, pela sua própria consciência, pelo seu próprio entendimento, por aquilo que os seus olhos acham que é bom para a sua vida, né? Pelas portas que você acha que é bom para a sua vida. E aí você toma a decisão de seguir determinado caminho e quando der errado, você vem apresentar a Deus. Muitas vezes você está utilizando a oração como último recurso, quando a Bíblia nos ensina que a oração ela tem que ser o primeiro recurso. A Bíblia nos diz que apresentai-vos ao Senhor as vossas petições, porque Ele tem cuidado de vós, que devemos orai, né, e vigiai. Orai sem cessar, vigiai e orai. Então a primeira coisa que você deve fazer é orar. A respeito do que você acha, independente do que os seus olhos veem, porque os seus olhos, os meus olhos, nós somos limitados. Mas Deus, Ele já esteve no seu ontem, Ele está no seu hoje e Ele também já está no seu amanhã. Aquilo que surpreende você não surpreende a Deus. Apresente a Deus os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Deus tem uma porta aberta para você. Você está com medo? Há algo que está inquietando o seu coração nesse dia. Deus diz para você:
Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, você não precisa ter medo, Deus está com você. Aquilo que assusta você, que causa espanto em você, não surpreende a Deus. Nada é surpresa para Deus, porque Deus, ele sabe e ele vê todas as coisas. Então, ao invés de ficar querendo resolver as coisas no seu próprio braço, na força do seu próprio braço, ore e entregue a Deus. Submeta a sua vontade à vontade de Deus e veja Deus fazer aquilo que era impossível para você. Ah, Rafaela, mas são tantos inimigos que têm se levantado contra mim. A Bíblia nos diz que Deus, ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Ao invés de você ficar temendo os seus inimigos, ore mais, busque mais a Deus, apresente a Ele a sua causa e veja que Deus, ele é poderoso para fazer o impossível. As suas impossibilidades, elas não são nada para Deus. Com apenas uma palavra, ele pode mudar o seu cenário, a sua vida, em frações de segundo. Assim como o Senhor fez na vida de José. José acordou prisioneiro e foi dormir governador. Assim Deus também pode fazer na sua vida. Mas creia, busque mais ao Senhor, fortaleça a sua confiança. Busque aumentar a sua fé. E como é, Rafaela, que aumenta a minha fé? Palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você está fazendo agora já aumenta a sua fé. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ouça ministrações que edifiquem a sua fé, que aumente a sua fé. E quando chegar o momento propício, peça a Deus que traga à sua memória aquilo que ele já plantou no seu coração, a palavra que ele já liberou sobre a sua vida, a promessa que ele já lhe fez. Porque muitas vezes, no momento, né, de dificuldade, no momento de dor ou no momento de incertezas, nós não conseguimos lembrar aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. E aí, olha-se para o cenário e acha que não tem mais jeito, mas isso é mentira do inimigo. Tem jeito. Tem medida certa de Deus para a sua vida. Deus, ele tem uma medida justa para a sua vida. A Bíblia nos diz que a medida de Deus, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Não há impossíveis para Deus. Se Deus é o pastor da sua vida, ele não deixará nada te faltar, porque Deus, ele é suficiente. Prosperidade é diferente de riqueza, né? Há pessoas que tudo que tem é o dinheiro e são pessoas que são pobres. Por quê? Porque tudo que elas têm é o dinheiro. Elas não têm paz. O dinheiro elas até alcançam, até conquistam, né? Com a força do seu próprio braço. Mas há coisas que somente o próprio Deus pode nos dar. A paz, a alegria, a saúde e tantas outras coisas. A prosperidade, que é não ter falta de nada. Quando o Salmos 23 nos diz que o Senhor, ele é o meu pastor e nada me faltará, isso significa que em Deus não há falta de nada, porque tudo aquilo que falta em você transborda em Deus. Deus, ele é suficiente. Coloque a sua confiança em Deus neste dia. Procure orar mais, buscar mais do Senhor. Eu sei que tem momentos, né, que o desânimo chega e a pessoa afirma para si mesmo que eu não tenho forças mais para nada. Mas mesmo na sua pouca força, coloque a sua pouca força diante do Senhor, porque Ele é poderoso para multiplicar as suas forças, para dar força àquilo que não tem nenhum vigor e para levantar aquilo que está caído. Deus, ele pode mudar a sua vida em frações de segundo. Deus tem uma porta aberta para você nesse dia. Ele já está fazendo algo novo. Creia, confie e receba essa palavra para o seu coração nesse dia. Eu sou Rafaela Karen e esse foi nosso Momento com Deus. Se inscreva no canal, curte o vídeo e compartilhe o vídeo com 3 pessoas. À medida que você compartilha a bênção, que você receba a bênção em dobro. Abençoado seja o seu dia, em nome de Jesus. Amém.